Bem-vindos ao Podeng Abenc, o podcast voltado para o mundo da engenharia, que é uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc MG, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. Eu sou Luísa Rocha, jornalista e apresentadora. Hoje nós vamos falar sobre a engenharia no mercado internacional e comigo eu tenho o engenheiro civil Berilo Torres, que vai contar histórias muito interessantes para a gente. O Berilo tem uma experiência de mais de 40 anos em execução, acompanhamento de obras e desenvolvimento de negócios nos setores público e privado na área da construção pesada no Brasil e no exterior. Berilo, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? De vida profissional mesmo. Prazer é meu, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou engenheiro civil, Berilo Torres, formei em 1981 e já em julho de 1982 eu tive a oportunidade de começar a minha carreira como profissional no Iraque, trabalhando pela Mendes Júnior. Então eu fiquei trabalhando numa ferrovia durante 5 anos, voltei ao Brasil e retornei novamente ao Iraque por mais 2 anos, onde inclusive teve a Guerra do Golfo nesse período, e dentro das negociações entre Brasil e Iraque, a retenção dos brasileiros no Iraque, eu fui um dos escolhidos pelo embaixador Paulo de Tarso Festa de Lima, que era o negociador na época, de ser um dos 5 reféns que deveria ficar para a turma de brasileiros vir embora. Então foi um momento muito interessante, que inclusive tanta história que deu até um livro que eu escrevi terminei em 2021. Bom, depois desse período eu voltei ao Brasil, fiquei 1 ano trabalhando em obras também de Júnior aqui em Minas e fui para a Bolívia pela Mendes Júnior em 92. Fiquei na Bolívia pela Mendes Júnior 5 anos. Depois eu voltei para o Brasil por alguns meses e fui para a Colômbia trabalhar pela Andrade Gutierrez. Da Colômbia, eu fui convidado pela Queiroz Galvão para voltar à Bolívia. Eu voltei à Bolívia em 97, onde eu fiquei até 2000. E de 2000 até 2007, eu fiquei trabalhando como diretor comercial da América Central e América do Sul, desenvolvendo negócios em 12 países. Então, minha trajetória profissional, 27 anos dela foi no exterior. Uhum. E isso trouxe para mim uma vasta experiência pessoal e profissional enorme, que eu acho que para o engenheiro chegar aí é muito interessante toda essa história. E a gente falando principalmente, né, desse período que gerou o livro, né, da Guerra do Golfo, que quem tem aí, acredito eu que dos 40 para cima, lembra bem, né, da guerra, das transmissões ao vivo. Exatamente, foi uma coisa muito marcante, né, acho que no mundo todo, assim. E aí você falou de ser escolhido para ficar, né, como foi essa sensação? Bom, é uma escolha. Não foi muito. Uma escolha minha, né? Obviamente que não. Mas, enfim, como a situação ficou muito tensa, ou seja, o governo do Iraque, o Saddam Hussein, ele não permitia que nenhum estrangeiro saísse do país, né? Como escudo humano, vamos dizer assim, né? Para não receber aí a retaliação tão imediata da ONU, né? Então, o Brasil era governado pelo Fernando Collor. Ele enviou uma comissão de diplomatas para fazer essa negociação da saída dos brasileiros. Para vocês terem ideia, eu tinha, na época da obra, quando houve a invasão ao Kuwait, eu tinha 126 funcionários ainda, porque estavam em final de obra, 80% deles brasileiros. E com a invasão, o governo brasileiro sugeriu que todos os brasileiros que moravam no Iraque
e no Kuwait, que fosse para o acampamento da obra que eu tocava, a obra que eu era chefe, da obra que era uma obra de rodovia que unia Bagdá à Jordânia. E eu estava, nosso acampamento estava a 300 quilômetros da Jordânia, o que, né, era uma rota de fuga, né, uma rota de possível saída. Então, na negociação com o governo do Iraque, o embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima exigiram que ficassem 5 pessoas, né, 5 reféns mesmo, né, como garantia de contrato, como diziam eles, né? De boa fé. De boa fé. E eu fui um dos 5 escolhidos, né? Foram o primeiro era o diretor do país todo, né? Brasileiro também. Eu, que era o chefe da obra, o advogado-chefe do departamento jurídico, o prefeito, vamos dizer assim, os o cargos administrador. mais de chefia, exatamente, né? E a parte de econômica financeira também. Então ficamos lá retidos, né? Isso em agosto. E ficaram na própria obra, ficamos no próprio acampamento. E todos os brasileiros da região foram para o acampamento, né? Eu passei a ter, então, 412 pessoas dentro do acampamento, com família, com crianças, né? E os funcionários puderam voltar? Vocês ficaram, os funcionários da obra voltaram, mas outras pessoas chegaram? Ninguém saía. Ninguém saía. Tá. E na Vocês realidade, ficaram tomando conta desse grupo? Ficamos guardando esse grupo dentro do acampamento por ordem até do governo brasileiro. E realmente era a melhor solução, porque era próximo da fronteira da Jordânia e um lugar, né, mais tranquilo, seguro, porque a gente tinha condições de alimentação, né, essas coisas todas, e alojamento para todos, né? Era um acampamento que era muito grande, porém a obra estava no final, mas aí tinha como condições, acomodar todo mundo melhor, né? Então, né, nós 5 que ficamos, na realidade, naquele momento, como que o governo do Iraque retinha os estrangeiros? Não dava o visto de saída. Lá, se o visto de saída, você não sai. Né? E a gente só sabia que tentar fugir ou qualquer outra coisa... Tinha um risco, né? Existia realmente o risco de ser morto, né? Bom, então, nessa negociação, nós ficamos, né, com mais cinco brasileiros, por livre e espontânea vontade, aí realmente, se eles tinham visto de saída, ficaram com a gente por questões, por exemplo, eletricista, né? A geração de energia era por gerador, diesel, e alimentação, né? E essas coisas assim mais básicas, né? O tratamento da água, essas coisas. Então ficaram com a gente, mas eles poderiam sair a qualquer momento. E vocês ficaram quanto tempo? Olha, a invasão foi 2 de agosto e na realidade os primeiros brasileiros saíram no final de setembro, né? Porque existiam outras empresas que foram também para o nosso acampamento. Massey Ferguson, por exemplo, algumas empresas brasileiras que atuavam lá e tinham brasileiros, foram também. Aí a Embaixada do Brasil... Foi juntando todo mundo por ali. E cada empresa, né, dentro das suas condições de negociações, começaram a tirar os funcionários deles que estavam lá, e os da Mendes Júnior ficaram retidos. E foi aí realmente um período muito grande de negociação. E conseguimos a retirada do pessoal final de setembro, né? Que saíram todos os funcionários da Mendes Júnior. Mais ou menos 2 meses, ficamos, não? 2 meses de negociação. Né? E então, depois disso, os 5, nós ficamos até final de novembro. Nós que ficamos, era muito difícil, né? Já tinha passado por tudo aquilo e estar lá isolado e um receio tremendo das coisas acontecerem a qualquer momento. E nós, então, a Mendes negociou, né? O governo brasileiro negociou em trocar os 5 por 3. Ou seja, iam 3 que ficariam como reféns e os 5 voltariam. Né? Outros 3 iriam. Outros 3 iriam. Aí foram outros 3, ficaram, nós... E aí tivemos condições voltar. de sair no final de novembro.
Então, essa foi realmente uma experiência muito interessante, porque foge, vai mais além do que da Do que engenharia, o trabalho em si, o né? trabalho em si. Ô Berilo, e o que te motivou a atuar em tantos, né, países exercendo a engenharia? Pelo que eu estou percebendo, até de você contando sobre a trajetória, isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Exatamente. Quando eu me formei e saí pela primeira vez, né, que eu fui para o Iraque, eu sempre pensei, olha, eu quero ser engenheiro, eu quero aprender engenharia, eu quero trabalhar com engenharia. E sempre tive esse foco. E eu aproveitei muito as oportunidades. Essa obra no Iraque, por exemplo, a primeira obra de ferrovia, era uma tecnologia moderna para a época, né? A Mendes Júnior era uma empresa muito técnica, né? E a maneira e as condições de trabalho lá foram muito, muito interessantes. Deu uma experiência muito grande, profissional para a gente. A gente sai da escola, da faculdade com a teoria, né? E a prática é fundamental. Então, como eu fui me interessando, né? Pelo trabalho, né? Com duas coisas que eu carrego sempre, com dedicação, né, e vontade, realmente, eu fui tendo êxito e Se aquilo, destacando. fui destacando e também o interesse sempre um desafio, né, e continuei a ter muito interesse, né, nesse segmento. E aí eu continuei, eu tive a oportunidade de continuar a minha vida na área internacional por muitos anos. Trabalhar, né, em projetos assim, em países com culturas, economias, né, de políticas tão diferentes, que você destaca assim, de mais interessante? Porque eu acho que somam-se os desafios, né? Você tem os desafios técnicos de toda obra em qualquer lugar, mas quando a gente fala de outros países com normas, culturas, né, e tantas outras coisas diferentes. Sempre um desafio a explorar e prospectar a área internacional. Ela não é, né, difícil, né? E naquele período as empresas brasileiras estavam bem preparadas para a questão técnica, para a questão de execução, né, de cumprimento de contrato e de qualidade e tudo. Então, prospectar um país, obviamente que tem as regras, né? Você avalia a atratividade do país junto com a competitividade. Se você vai ser competitivo lá e se é um mercado atrativo. Então se faz um estudo das principais características do país, focado nisso, na atratividade, e a empresa com a experiência que tem, né, ela pode ser competitiva. Então, diante disso, se faz uma análise e uma coisa que é fundamental. Todas as empresas que eu trabalhei, todos os países que nós prospectamos e trabalhamos, nós tínhamos como associados empresas locais. Exatamente para nos dar, né, condições de entender melhor, né, a cultura, a maneira de trabalhar. Você precisa meio que de alguém que é dali para traduzir certas coisas, para te guiar em como que você comporta, aonde que você vai, né? Até mesmo como que você negocia as coisas, né? Exatamente. E é muito interessante isso porque na maioria dos países que eu trabalhei, você não tinha empresas assim de porte grande, né? Mas a gente sempre buscava aquelas que tinham mais condições técnicas, mais condições de execução, e sempre foi muito bem. Ou seja, a participação de uma empresa local é fundamental. E você tem que, aí sim, aí vai muito da individualidade de cada um, né? Você tem que estar preparado. Antes de mais nada, a língua,
né? É importante que você tenha um domínio da língua para você negociar, vamos dizer assim. A experiência, obviamente, é muito importante, a questão de principalmente gerenciamento de contrato, né? Administração de contrato, tudo isso. E então, para desenvolver um mercado, tem que ter tudo isso, e as empresas pelas quais eu trabalhei, elas tinham condições técnicas de competitividade, ou seja, a gente entrava no país e realmente fazia aquilo que a gente tinha conquistado. E você pessoalmente? Como que é para você pessoalmente trabalhar com esses desafios extras? Olha, é muito gratificante. Interessante é que realmente a experiência pessoal é enorme. Primeiro, você tem que adaptar a língua do país, a idiosincrasia do país, né? A cultura do país. E isso é muito interessante, porque quando você vive como estrangeiro num país, já não é fácil. E você ter que conviver com aquilo e administrar e trabalhar com todas essas diferenças é muito interessante. No final, é bastante gratificante, porque a gente sai realmente com experiência muito grande. Um exemplo, por exemplo, a religião, né? No Iraque, né? O muçulmano, difícil de você conviver, né? Nessas condições. Bolívia, por exemplo, foi o país que eu mais trabalhei. Pelas 2 vezes que eu estive na Bolívia, eu fiquei 13 anos na Bolívia. E também é um país onde é uma cultura muito enraizada, né, na cultura maia, né, inca, né, e a maioria lá né, são descendentes de... Então, se adaptar a isso também tem suas dificuldades, né? E também em situações como eu vivia na Colômbia, período que eu trabalhei lá com muita tensão. Teve inclusive um período que eu trabalhava, que 2 engenheiros que trabalhavam conosco foram sequestrados, e nós tivemos que negociar com as Farc a saída deles durante 7 meses, a negociação. Foi uma parte muito dura também. Mas então é uma experiência pessoal muito grande, né? Acho que você passou por grandes desafios ligados aí à área política, né? Você citando agora a questão das Farc e junto com esse período da guerra do Iraque, então são situações realmente bem pesadas. E talvez quem imagina uma carreira internacional, de repente a pessoa tem um sonho, mas ela está sonhando com um país mais estável. Que não mudou muito hoje, né? O mundo do jeito que está, na verdade. Vai trabalhar na Venezuela. Eu trabalhei na Venezuela também, desenvolvi negócios lá. São coisas complicadas, né? Que mesmo hoje você tem que estar preparado. Eu acho que os maiores desafios são aí esse entendimento da cultura, né? Isso passa não só por a gente saber falar a língua, sim, claro, mas entender os comportamentos, né? Quando a gente fala de negociação, seja ela comercial ou de uma situação tão complexa, né? E que envolve vidas e tudo mais. Quando a gente fala de negociação, mesmo que comercial, tem muito do comportamento, como que você fala, né? Até onde que você pode ir, saber o que é desrespeitoso, o que não é. Aí que vale a experiência, né? A gente vai adquirindo essa experiência e tudo que você disse é a verdade. Tem que ser muito, muito tranquilo né? Com sabedoria para negociar, né? Porque a maioria dos países que eu tive a oportunidade de negociar com o governo era diretamente com o governo de presidente e ministros, né? Vamos dizer assim. Mas uma coisa que é importante destacar, não esquecer de que eu sou engenheiro, que na parte técnica também foi foi uma experiência muito grande também que a gente adquire. O Iraque, por exemplo, com 2 obras modernas na época, bastante bem projetadas, bem executadas,
Que isso é outra coisa que a gente tem que ter, pensar no exterior, é qualidade. A gente tem que ser diferenciado. Para fazer as coisas, para você conquistar o mercado, tem que fazer bem feito. Bem né? feito. Então, a gente vai aprendendo também muita coisa. Na minha gestão, como engenheiro de obra, como diretor de obra, como diretor de país, como diretor internacional comercial, já teve mais de 1.000 quilômetros de estradas construídas, né? Então, a gente tem que entender, para negociar você tem que entender, né? Todo aquele, até mesmo a técnica de construção e tudo que você discute com o banco que está financiando, com o governo, com o cliente, obviamente, que tem a sua fiscalização, né? Então, as partes técnicas do trabalho também, né? A gente fala muito aqui no podcast sobre a questão da geografia. Exatamente. Né? Do clima, você imagina do local. Você trabalhar a 5.000 metros de altitude, que nós tínhamos obras na Bolívia e no Peru com essa altitude. Tudo tem que ser adaptado àquilo, inclusive os próprios equipamentos, né? Eles têm que ser adaptados para conseguir trabalhar naquela altitude. E mesmo o próprio trabalho, você faz um asfalto na altitude de 4.000 metros, não é a mesma coisa de fazer, né, aqui no Brasil, ou que seja o nível do mar. E barragens também, eu tive a oportunidade de desenvolver algumas hidrelétricas, né, principalmente da Nicarágua, enfim, pontes e outras coisas que também apura, né, vai apurando a sua experiência técnica. Porque para você discutir, negociar um contrato, tem que saber pelo menos como que é feito aquela obra, né, enfim. E como a minha função era, digamos assim, mais comercial, né, porque na gerência e tudo, eu tinha que entender da técnica. Isso, inclusive, era muito interessante porque em um certo momento, isso na Bolívia, ocorreu na Bolívia, era a CAF, que é a Corporação Andina de Fomento, que é uma entidade financeira, que a sede é Caracas, Venezuela, mas para a América do Sul. É um banco para financiamento de negócios na América do Sul. E eles visitavam a obra sempre. Então eu ia com eles explicando como que era o desenvolvimento daquilo, né, o avanço, as dificuldades, as técnicas e tudo. E foi interessante que depois de 4 anos numa obra, o diretor do banco comentou comigo: Berilo, eu aprendi alguma coisa de engenharia com você, porque você explica tudo. Então é importante conhecer também, ter o autoconhecimento dos negócios que você está desenvolvendo. E, Berilo, nessa experiência toda, né, liderando equipes que são de diferentes nacionalidades, quais habilidades que você considera assim, mais importantes para gerenciar pessoas com culturas tão diversas? É muito interessante mesmo, é difícil, mas você tem que ter, primeiro, antes de tudo, respeito. Respeito às pessoas, humildade. E você, tendo esse respeito, você aceita a cultura do outro, né? Você aceita, entende, né, a situação de cada um deles. Perseverança, ou seja, a gente tem que realmente... É difícil para um estrangeiro instruir um local, né? Então, isso tem que ter realmente... um jeito, né? Uma qualidade que você tenha que conversar com essas pessoas. É uma inteligência emocional, né? E são vários casos muito interessantes, né? Que a gente... eu, inclusive, no livro, eu comento algumas coisas assim de gestos, por exemplo, né? No Brasil, em certos gestos que você faz, tem um que é muito interessante. Você cruzar a perna e mostrar a sola do sapato para o muçulmano, isso é ofensa. Então, quantas vezes eu estava na fiscalização ou lá, né, negociando com o governo e com
pessoal do Ministério de Transporte. Eu cruzava a perna, mostrava a sola do sapato, eles iam batiam assim na ponta do pé. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, né? E pegar isso aí. O boliviano, por exemplo, os operários, né? Os colaboradores, operadores e tudo, eles mascam a folha de coca com uma espécie de um bicarbonato que anestesia o corpo. Eles trabalham direto 15 horas, 20 horas, mastigando a coca sem parar, né? Então, vamos respeitar isso, né? E entender e não punir por isso, ao contrário, né? Você tem que, na realidade, tolerar isso, né? Que é o costume deles. Uhum. Então, são coisas assim que, na Colômbia, por exemplo, com a questão de segurança, a gente tinha várias restrições de liberdade, de ir e vir e tudo, e a gente sempre também tratando com eles com aquela preocupação, né? Aonde eu estou indo, como é que é, né? Uhum. Então, é muito interessante essa situação de você trabalhar com outra cultura. Um tema também que eu coloco no livro, que é muito interessante, que no Iraque, por exemplo, a gente tinha mais de 20 nacionalidades trabalhando. Tinha até chinês, que a gente chama mão de obra chinesa. E você, como é que vai conversar com esse pessoal todo? E vem as coisas interessantes, como daí a gente entende como nascem os dialetos, as línguas. Formou-se uma língua, criou-se uma língua interna, que você conseguia conversar com o cara, um somaliano, um tunisiano, um egípcio, e que todo mundo entendia, né? Que era uma mistura do árabe com o português e o inglês. Então, tudo isso é muito interessante né? E atinge essa questão da dificuldade de você conviver com essas culturas, com esse povo. E como que as soluções elas vão naturalmente aparecendo, né? Exatamente. Essa diversidade cultural também, em alguns momentos, né, ajudou a superar desafios ou inovar em alguns projetos? Acredito que sim, né? Sim. Te traz um novo olhar sobre as coisas. Exatamente. Você, até, digamos, no planejamento, né? Você não pode considerar na Bolívia, por exemplo, um trabalho direto, ou seja, contínuo durante o dia, né? Eles têm, isso é um exemplo, né? Eles fazem a siesta, almoçam e dormem um pouco. Não tem jeito de não respeitar. Então, isso muda até o seu planejamento. Pô, a obra, o que você estava programado para fazer no dia, você não vai conseguir aqui. Então, você tem que fazer seu planejamento de acordo com aquele horário efetivamente trabalhado. Isso também, com o muçulmano, na época de Ramadã, por exemplo, que eles não trabalham durante o dia, né? E mesmo a questão também do tanto que se para, né? Porque eles têm que parar para poder... Para rezar, né? Para orar. E isso por mais que a gente tenha vivido isso, sempre era muito interessante. Parava o equipamento assim, do jeito que estava, pegava o tapetinho dele e rezava. Então, isso eu estive em Dubai, e uma passagem bem rápida, mas eu vinha de uma privação longa de sono da China, e eu desmontei no meio da tarde e acordei de madrugada por conta do barulho. Ah, sim, era Ramadã, então, né? Por conta do barulho e tal, das sinagogas, para poder rezar. Ele canta, porque até hoje, quando eu escuto aquilo, eu já fico, será que onde eu estou? E falando um pouco dessas alianças estratégicas, você falou um pouquinho sobre a importância, né, do conhecimento técnico, inclusive, e de se estudar os países
para entender é viável ou não essas empresas entrarem lá, se elas são competitivas para aquele mercado. Então, acho que você falou um pouquinho sobre essa construção das parcerias internacionais para grandes obras. E o segredo para conquistar a confiança de empresas estrangeiras, você acha que está mais na expertise? Essas alianças internacionais, primeiro, as empresas brasileiras, nesse período, na década de 80, 90, elas adquiriram muita experiência internacional e já eram consideradas como empresa né, classe A, empresa top, né, principalmente na América do Sul, América Central. Se tornaram referência, né? Se tornaram referência. Então, o governo brasileiro também, no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, criaram a Apex, que é a Agência de Promoção à Exportação Brasileira. Então, que atuou muito bem, era como fosse um ministério, inclusive um dos participantes era o Ministério de Relações Internacionais e de Comércio Exterior, e o Brasil passou a vender essas empresas, as nossas empresas e fora também, né? Através do próprio governo, né? Governo. Então, nesse período que eu fiquei aí na Queiroz Galvão, na área internacional, na parte institucional, eu fiz várias viagens com o governo, né? O governo Lula, e para a gente promover a exportação. E com isso estaria agregado os bancos brasileiros também, né? BNDES, Banco do Brasil, que é o PROEX, né? Que é a parte do Banco do Brasil para promoção e exportação de bens e serviços. É até um ponto interessante nisso aí, eu comentar isso, essa questão da exportação de bens e serviços brasileiros, que eu considero muito interessante, independente de política, porque politizaram muito esse tema, né? Mas na realidade é o seguinte, que o Brasil empresta, por exemplo, para a Bolívia, né, recursos para ela construir uma estrada lá. Essa estrada, todos os equipamentos, tudo que se tem, do prego, da botina do colaborador, até o trator, coisas de tecnologia, aço, são exportados do Brasil. Você só recebe o dinheiro aqui, não é lá. Você recebe só aqui depois que você comprova a exportação de todos esses bens e serviços, né? Serviço que eu digo é a execução, né? As horas dos engenheiros e tudo, e recebe aqui. E esse, embora seja um empréstimo com juros bem baixos e tudo, né? Enquanto hoje aí, né, os juros entre 12%, 11,5%, 12%, se conseguia na época 5%, 6% ao ano, com 4 anos de carência, 12 anos para pagar, mas era com garantias soberanas do país, né? O país dava garantia para o Brasil. Além dessa garantia, você tinha um convênio de crédito recíproco, que é um convênio que todos os países da América do Sul e América Central têm. No caso de um default, no caso de não pagamento de uma parcela do Peru, por exemplo, ao Brasil, mas que a Bolívia deve ao Peru, pagava-se direto ao Brasil. Existem as garantias, né? Exatamente. E essas garantias, elas, óbvio, vou dizer aqui que houve exageros, coisas pontuais de países que a gente já conhece que ia... E a gente, eu já tenho uma certa idade, então, apesar de na época ser muito jovem, você citou o governo Collor, mas assim, o Brasil já foi um país que também não tinha muito crédito na praça. Exatamente, né? Não tinha muito crédito e isso funciona muito bem. Eu digo assim porque
E tirando esses casos isolados, a gente acompanha, eu acompanho, assim, de vez em quando, entro lá na parte do BNDES, por exemplo, de que esses países que desenvolvemos recursos para ele estão pagando. Direitinho, paga. Por isso é que o BNDES é um banco forte ainda, porque ele... Imagina quantos projetos que ele continua recebendo há muitos anos. E uma coisa interessante, porque o nome dessa agência era como uma agência, né, que fazia essa venda dessas empresas para outros países. Me lembra, qual que era o nome da agência? Apex. É a Apex. Apex. Porque eu já assisti palestra da Apex e é um trabalho que eu acho muito interessante. Não, muito bem feito. A Apex também trabalha muito com pequenos empresários, pequenos empreendedores, né? Assim, eu vejo sempre, por exemplo, eventos do Brasil em Portugal e eles montam a casa. Exatamente. Né? E assim, são muitas empresas que têm a oportunidade de exportar e de trabalhar com outros países. E profissionais também. E profissionais, eu trabalhei 7 anos nesse período aí, né? E como era, o governo fazia o convite às empresas, né, as maiores construtoras do país, né? Embraer, Marco Polo, também empresas, Embrapa, e empresas, como você mesmo disse, pequenas, porém com produtos excelentes, como instrumentos para cirurgia, por exemplo, né? Então era interessante que nessa época a gente ia com o presidente ou com o ministro, no caso aí o Furlan, o ministro Furlan, teve bastante viagem juntamente com ele, e o Márcio Fortes também. E nós íamos no Sucatão, que era aquele avião que a gente chamava um 307 do governo, que já era um avião antigo, mas muito, né, bem equipado e tudo. Então nós íamos, era em torno de 150 a 200 empresários. E no país eles promoviam roda de negócios, né, para engenharia, para instrumentação, para agricultura, né? Uma coisa que o pessoal do Ministério da Saúde também ia, né? Porque tinham programas muito interessantes. Isso, enfim, pega todo tipo de indústria, porque tudo. Você pega indústria ligada ao vestuário, você pega muito essa parte dos produtos artesanais. Exatamente. Né? E a gente é muito rico nesse sentido do artesanal, não só para decoração. A gente fala de design brasileiro, grandes designers que criam mobiliário, enfim, uma universo, coisa, né? É uma coisa que dá orgulho, sabe? Você vê Embrapa, por exemplo, falar. E o Brasil, dessa parte de comunicação, né? Sempre foi muito boa em fazer propaganda, né? Então, a maioria dos vídeos que a gente levava, né? Para promover e tudo, eram assim, maravilhosos. Nós somos mestres na arte de comover através da comunicação. Verdade. E dá sucesso. E mais do que isso, além da gente ter o espaço lá de conversar com as empresas locais, inclusive, para a gente traçar alguma parceria, as empresas brasileiras também se uniam. Né? Então, nós tivemos vários negócios no exterior que foram junto com outras empresas, né? E eu cito aí, por exemplo, o segundo canal do Panamá, né? Uma ampliação do canal do Panamá que teve aí em 2005, 2004, por aí. É uma obra gigantesca e nós queríamos, né, participar. Então juntamos as empresas brasileiras de maior porte. Cito aqui para você Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, né, Mendes Júnior, e nos associamos com a empresa francesa, com a Buix, e também com a empresa Bardella de São Paulo, que fazia comportas, e fomos lá disputar, né, com americanos, com mexicanos, né, foi até o pessoal mexicano que ganhou esse contrato. Então, ele proporcionava também esse consórcio, né? Essa junção das empresas. Essa parceria. Essa parceria, que era produtiva também. E com certeza isso, além
da questão financeira, né? Além do trabalho, enfim, de você estar fomentando mais esse mercado da engenharia, você está fomentando também através do conhecimento, porque as próprias parcerias ampliam esse conhecimento, né? Que Sim. você compartilha ali no dia a dia, e inclusive nas negociações, que eu queria emendar numa pergunta, que é negociando com diversos governos, né, locais em prol do desenvolvimento de grandes empreendimentos. Quais são as principais lições que você tirou disso? Você Difícil? não, é que lições são muitas, né? Uhum. Mas eu acho que a seriedade, digamos assim, vamos dar um exemplo. Nicarágua, por exemplo. Nicarágua era um país que nós estávamos prospectando. E observamos nessas visitas e depois, obviamente, né, indo até o país e avaliando toda a situação, que a energia era gerada lá somente com térmicas, né? Uhum. A óleo diesel, a petróleo, né? Não somente o óleo, a petróleo, e que esse petróleo era doado por Cuba para a Nicarágua. Então nós observamos a oportunidade, e Nicarágua ele tem a parte de hídrica, né, muito favorável à energia com hidrelétricas. Então começamos a propor ao governo essa mudança para a matriz energética ser através de hidrelétricas. Uhum. Então tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento, por exemplo, o desenvolvimento de Itaipu, né, que são 3 países, enfim, várias coisas que a gente tem que estar preparado para propor, né, e negociar, né? Nesse caso era uma hidrelétrica, eram várias hidrelétricas, conseguimos assinar um contrato de uma hidrelétrica, aí tem-se que apresentar, que mostrar que você tem conhecimento sobre o assunto, né? Porque você está sugerindo a um país... Você está sugerindo uma mudança, né? Estratégica, né? Exatamente. Grande. E foi muito interessante isso aí, porque na época o ministro de Energia de lá, ele era uma pessoa muito técnica, né, de um conhecimento alto, político e técnico, e viemos várias vezes ao Brasil negociando com o BNDES. Enfim, então é isso aí. Eu acho que não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas a pergunta foi em cima das lições. As lições perseverança, conhecimento técnico e poder de negociação. Uhum. Acho que o poder de negociação é muito importante, né? E algo que você citou anteriormente, que é essa questão do respeito a outra cultura, a essa região, né? Para poder entender como que se negocia, então, né? Exatamente. O que eu proponho, como proponho, quando propor. Isso vai... Esse feeling, né? Eu costumo dizer que a parte, vamos dizer, a gerência comercial, o trabalho comercial, ele é 70% de sentimento, de feeling, e 30% só de técnica. Uhum. Porque, né, então isso vai muito da pessoa, né, a maneira de ser e tudo. E como eu tive assim, uma educação muito boa, né, vamos dizer assim, desde o início da minha vida, familiar e escolar e tudo, e isso te dando ajudou, base, né? ajudou com certeza. Você sabe entrar e... Exatamente. Eu costumo dizer que até a disciplina que eu tive quando eu servi o Exército me ajudou muito nessas negociações e decisões, principalmente em situações difíceis, né? Você citou o BNDES, né?
E falando na obtenção de financiamento para os projetos internacionais, quais que são os maiores desafios para lidar com essas instituições financeiras? E aqui, no caso, eu vou citar 3, que é o BID, o Banco do Brasil e o Exim Bank dos Estados Unidos, por exemplo. Bom, perfeito. O BID, as obras do BID são obras com recursos que o BID empresta para os países. Então, isso é uma concorrência direta, concorrência internacional. Então, vai se construir uma estrada no Peru, então, financiada pelo BID. Então, o BID tem as regras deles, né, para receber, para enquadrar em você poder participar, né? Os países membros só podem participar dos países membros do BID. E então é uma concorrência, né, de normal, né? Quem tiver a melhor proposta financeira e técnica se ganha a proposta. Então não tem muito segredo, né? É claro que é muito importante, porque as exigências por BID, por exemplo, para técnica, são grandes. Então, a empresa tem que ter experiência naquilo, né? Os funcionários têm que ter certa graduação, enfim, e a parte técnica também. Uhum. Então você tem que ser uma empresa bem preparada, né? Com experiência, com tudo, para participar e ganhar. E tem, bom, o BNDES geralmente, o que é o crédito à exportação, esses créditos são dados, né, ao país tomador, né, e que dá a garantia ao BNDES. E as empresas, elas têm também que dar a garantia internas, ou seja, o bid bond, né, que é a garantia, quando você apresenta a proposta, a garantia de que você vai manter aquela proposta. Tem o performance bond, que é você performar bem o contrato, né, que você tem mais ligado a como que você vai executar. Exatamente, e que você vai executar e que vai executar bem. E para essas garantias, elas são muito, muito fortes, muito pesadas. Então, as empresas tinham que ter realmente muito recurso, né, financeiro e mercado para dar essas garantias para conseguir. Então, você, digamos, não era qualquer empresa que poderia pegar esse empréstimo, né? Então, essas garantias de primeira linha tem que ser bancos de nível A. E geralmente, a maioria dos problemas que as empresas que queriam exportar, era essa questão de garantia, que a garantia custa muito, né? Então, para o brasileiro comum é o Serasa. É o seu score. Exatamente. E é um negócio complicado, sério, né? Porque se você deixa de executar, tem algum problema, executa a garantia sua, assim, né? Nem pensar. E já o Exim Bank dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com eles quando a gente estava desenvolvendo um negócio, uma hidrelétrica na fronteira da República Dominicana com Haiti. E, claro, a gente tinha contato, né, com vários órgãos financiadores e nesse período, nesse projeto específico, o Exim Bank também é igual ao BNDES, é um banco de fomento à exportação americana, né? Eles atuam de forma similar. Exatamente. Ou seja, o Exim, ele vai dar o crédito para o país. Vai dar o crédito para o país, mas tudo que você for fazer lá na obra, no caso, por exemplo, equipamento, tudo tinha que ser americano. Tá. Perfeito? Então quer dizer, a empresa poderia ser brasileira, mas ela tem que estar usando os equipamentos norte-americanos, e aí se essa obra é no Haiti, o banco está dando dinheiro para o Haiti. Para o Haiti. E o Haiti que vai fazer... Nesse caso era a República Dominicana, porque a República Dominicana E aí a República Dominicana vai pagar essa empresa. Vai pagar essa empresa. E agora, em relação à equipe e funcionários, os locais.
Locais e... Que é né, em certos casos você manda de qualquer país. De qualquer país. E a gente, bom, tem até certo nível que a gente, né, faz questão de ser brasileiro e tudo, questões internas da empresa. Então, aí o que